Agora tá. Então, é muito importante, gente, às vezes, isso gera muita dúvida. Em que, em que momento eu devo ou não discutir com o profissional, com o colega, a respeito de um tratamento de um paciente, tá? Eu acho que a gente tem que ter muita sensibilidade em relação a isso, mas uma coisa é consenso. Você nunca, tá? E nunca, eu acho que nunca deve contestar o tratamento de um colega para o paciente. Eu acho que assim, salvo, para a gente não falar nunca, né? Porque se tudo que a gente fala nunca, eu já fiz tanta coisa que eu falei que eu nunca ia fazer na minha vida, então, vamos substituir essa palavra, mas assim, quase sempre, você não deve interferir no tratamento de um outro paciente junto ao paciente diretamente. Então, por exemplo, o cara chega aqui, esse casinho, ó, você fala para o paciente assim, olha, eu acho que você não devia extrair esse dente não, viu? Esse doutor aí, não sei não. Por mais que você tenha certeza absoluta que não precisa tirar para fazer o tratamento ortodôntico, e você também é ortodontista, eu acho que você nunca deve abordar diretamente o paciente, tá? Eu acho que se você tiver algum tipo de contestação, você pode agir de duas formas. Uma, você pode se negar a fazer o tratamento. Ah, eu não faço esse tipo de tratamento, conversa lá com o seu dentista e discute outra opção com ele, porque eu não faço. Ponto. Segundo, eu posso falar assim, tá legal, eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar diretamente com o seu ortodontista para eu entender um pouco melhor o teu caso, tal, e a gente volta a conversar. Sabe por quê, gente? Porque nossa tendência natural é de criticar sempre, né? A nossa tendência natural é de falar mal do outro, e isso é da nossa natureza humana, tá? Não adianta a gente negar isso. Isso sou eu, isso é você. Todo mundo tem, da nossa natureza, criticar o que a gente acha que está errado. E isso é normal, pô. Eu enxergo um problema, eu falo, não, isso está errado, pô, não deve ser feito isso. Isso é da nossa natureza. Agora, em se tratando de uma relação paciente-profissional, a gente deve pensar que, normalmente, quando o paciente chega no nosso consultório, a gente não sabe o histórico de todo o tratamento, todo o atendimento. Então, quando a gente critica, a gente corre um sério risco de cometer um erro ou uma injustiça. E isso, infelizmente, gente, é um problema gravíssimo da nossa classe. Vocês já devem ter ouvido falar, né, que a nossa classe é muito desunida. E a nossa classe é tão desunida que realmente a nossa tendência é de criticar o outro profissional ao invés de tentar entender o porquê que ele está fazendo aquilo. Então, o meu conselho para vocês é que não sejam disseminadores desse ódio, dessa desunião da nossa classe. A minha sugestão para vocês é que vocês, ao contrário, busquem entender o porquê, tá? Eu já fiz críticas a outros profissionais, mas eu sempre, antes de fazer uma crítica, eu procuro tentar entender os motivos, tá? Agora, claro, nessa busca por entender os motivos daquele tratamento ou daquele problema, aí você pode descobrir que realmente a pessoa agiu de má fé e tal, e aí é teu papel, às vezes, até alertar o paciente. Eu já cheguei e falei para paciente meu uma vez, falei assim, olha, não trate com esse profissional, porque esse profissional, ele não está preparado, ele não age com boa intenção quando indica um tratamento para o paciente. Eu já fiz isso. Agora, eu tinha certeza absoluta do que eu estava falando, né? Então, busquem sempre, primeiro, conhecer a realidade do outro profissional, tá? Eu acho que é muito importante, a gente tem que parar com essa mania que a gente tem de criticar sem saber o motivo. E exigir que as pessoas tenham o mesmo comportamento que a gente, que tenham a mesma conduta profissional que a gente, ou que usem até as mesmas técnicas que a gente. Tá bom? Acho que é muito importante isso para a gente tentar no futuro, que logo, logo vocês vão ser meus colegas de profissão, e que a gente seja unido, mais unido do que é hoje, tá? Bom, então vamos falar do caso específico.
Então, o paciente chegou para fazer a exodontia, que desse caso, tá? Bem indicado, tudo direitinho, um elemento 34, tá? E eu vou fazer essa exodontia. Então, a minha pergunta, eu quero que vocês me respondam, interajam comigo, primeiro, que nervos eu vou precisar anestesiar? E por quê? Por exemplo, eu vou anestesiar o nervo A porque eu preciso de tecido mole anestesiado. Isso eu quero saber, então, de vocês. Professor, seria o nervo alveolar inferior? Por que o nervo alveolar inferior? Porque é na mandíbula e ela não pega infiltrativa muito bem. Não, esquece a técnica, tá? Vamos lá. Vou repetir a pergunta. Quais nervos e por que eu tenho que anestesiar para fazer essa exodontia do dente 34? Então, eu quero saber que nervo estão envolvidos com esse dente e por que esse nervo está envolvido. Nervo alveolar inferior? O nervo alveolar inferior, por quê? Porque ele está localiza-se no ramo da mandíbula que inerva os dentes premolar. Porque ele inerva o dente, ponto final. Essa é a sua resposta. Entendeu? Então, ó, presta atenção na interpretação de texto, no caso aqui da minha fala, né? Eu perguntei qual é o nervo e por quê. Qual que é a resposta? Nervo alveolar inferior. Por quê? Porque o nervo alveolar inferior inerva dente. Eu preciso anestesiar um dente para eu tirar ele, para eu removê-lo? Sim. Então, a sua resposta está correta, Daniel. Eu tenho que anestesiar o nervo alveolar inferior porque ele inerva dente. E para tirar um dente, para remover um dente, eu preciso que ele esteja anestesiado, tá? Então, é bastante importante essa interpretação para vocês não se perderem na resposta ou responder uma coisa que não foi perguntado. Porque daqui para frente, gente, a vida de vocês vai ser interpretar caso e responder, tanto em prova, quanto em avaliação, quanto em concurso público, numa prova de avaliação de um emprego, o eventual emprego que vocês forem concorrer a uma vaga. Vocês têm que interpretar o texto de forma correta, senão você responde errado, tá? Beleza, a gente já sabe, então, que eu vou precisar anestesiar o nervo alveolar inferior, por causa que ele anestesia dente. Tá, vocês acham que eu preciso anestesiar mais alguma coisa ou não? Tem mais algum nervo que eu devo prestar atenção ou não? E por quê? Eu acho ali na região de gengiva, né? Eu vou precisar anestesiar a gengiva. Com certeza eu vou precisar anestesiar a gengiva. Olha aqui a gengiva como é que tá. Isso aqui, se eu não anestesiar essa gengiva aqui, vai doer, né? Provavelmente, eu acho. Imagino que vai doer, né? Então, tá, eu tenho que anestesiar a gengiva. Beleza, e para anestesiar a gengiva, então, que nervos eu tenho que anestesiar? Não lembro. Na região de mandíbula, eu não lembro. Uhum, tá. Nervo bucal e o nervo lingual, professor? Nervo bucal e o nervo lingual. Tá. O que o nervo lingual vai anestesiar ali, então, o Leandro que falou? Fala aí, Leandro. Foi Leandro? Foi o Piero. Anestesia tecido mole?
Então, o nervo lingual ele vai anestesiar tecido mole. Que tecido mole? Tem que ser específico. Tecido mole pode ser qualquer coisa. Ele tem muito tecido mole na boca. Que tecido mole que eu preciso anestesiar? É tecido mole dos premolares e pela palatina e pela vestibular, né? Como chama esse tecido mole? Gengiva. Gengiva, gente. Isso, gengiva, Gengiva, isso. tá? Então, você concorda comigo que é diferente você falar assim, tecido mole do que gengiva? É muito Concordo, professor. diferente. É muito diferente. Então, mais uma vez, eu tô pegando muito nesse ponto, gente, porque isso aí é o principal problema que eu vejo de vocês, tá? Vocês às vezes sabem, eu vejo o principal problema de vocês é interpretação de pergunta e expressar a resposta. Por mais que vocês saibam, às vezes vocês entendem errado a pergunta e falam errado, ou às vezes você entende certo a pergunta e fala errado a resposta. E daqui para frente, a vida de vocês vai ser isso. Tá? Então, por isso que eu tô pegando bastante nisso aí. Vocês têm que ser específicos, vocês têm que matar. Porque eu não tô dentro da sua cabeça para adivinhar o teu pensamento. Então, eu só tenho um jeito, é eu interpretar o que vocês falam. Tá? Ah, mas tecido mole, pô, é óbvio que é a gengiva. Não, não é óbvio. Tá? Então, é importante vocês se expressarem corretamente. E treinar isso, tá? Então, vamos lá. A gente já sabe que a gente vai ter que anestesiar a gengiva desse dente. Tanto por lingual, quanto por vestibular, certo? Então, o Leandro falou para mim que o nervo lingual vai anestesiar a gengiva. Vai anestesiar a gengiva por lingual ou por lingual e vestibular? Por lingual, porque ele falou do nervo bucal, tá? Mais alguém? Então, se a gente pensar no nosso dente, a gente já está bem definido que eu vou ter que anestesiar o nervo alveolar inferior por causa do dente, que o Daniel falou, e vou ter que anestesiar o nervo lingual para anestesiar a gengiva por lingual em volta ali do dente em questão. Agora, por vestibular, o nervo bucal, que foi o que o Leandro sugeriu, que a gente vai ter que anestesiar. Todo mundo concorda ou alguém discorda? Óbvio que se alguém discorda, por favor, né? O que acha então que tem que ser? Professor, só uma dúvida. Diga. O nervo bucal, ele inerva a gengiva da mandíbula pela vestibular todos os dentes ou é só premolar, molar, como é que é? Não, essa foi a minha pergunta, pô. Você tá jogando a Ah, pergunta é? para mim agora. Ah, não, pô, não. Eu perguntei para Entendeu? você. Você foi malandro nessa, sem querer, mas foi. Não, eu acho que foi sem querer, porque, Eu pô. sei, eu sei. Mas na verdade, o que acontece? É o que eu perguntei. A gente precisa anestesiar a gengiva? Fato. Qual nervo que eu preciso anestesiar para anestesiar a gengiva? Por lingual é o lingual, a gente já estabeleceu. O Leandro falou para a gente que é o bucal por vestibular. E aí eu joguei a pergunta de volta para vocês. Todo mundo concorda que é o bucal? Ou alguém discorda que é o bucal? Se eu responder a sua pergunta, Daniel, obviamente daí você vai falar, não, então sim ou não. Eu quero, na verdade, que vocês busquem, porque tudo isso que a gente está conversando aqui, vocês já sabem, entendeu? Você só tem que pegar as informações e juntar na cabeça para fazer o plano de ação, plano de tratamento aqui da anestesia, tá? Então, vamos lá. Repetindo a pergunta. Eu vou precisar anestesiar a gengiva por vestibular. Para anestesiar a gengiva de vestibular, eu preciso anestesiar o nervo bucal, conforme o Leandro passou pra gente.
Todo mundo concorda com isso ou alguém discorda disso? Busquem a informação na cabeça de vocês, porque vocês já sabem isso. Pessoal, é sim ou não? É fácil. Não, não concordo. Sim, concordo. Concordo. Concordo, Bucal. Concorda, o Daniel concorda. Beleza. Alguém discorda? Ou todo mundo concorda? Se todo mundo ficar quieto, todo mundo concorda. É assim. Vocês acabam acertando ou errando por por falta de ação, né? Isso pode ser bom ou ruim, todo mundo pode acertar ou todo mundo pode errar, né? Bom, acredito que todo mundo concorda, então, porque todo mundo ficou quieto. E tá todo mundo errado, infelizmente, né? Tá vendo? Viu como você tem que se expressar? Às vezes você não quis se expressar aí, você errou. Se fosse uma questão valendo nota, você tinha errado. Ah, não, mas se valesse nota, eu ia falar. Falou, pô, fala mesmo que não vale nota, então, entendeu? Vamos conversar, vamos interagir e tal, tá? Não é o nervo bucal que anestesia a gengiva vestibular, né? Então, todo mundo errou. Eu considero que todo mundo errou. Então, gente, por quê? Porque o nervo bucal, ele anestesia tecido mole na região de molares para trás. Tá? Molares para trás. Então, quem é o nervo responsável pela inervação da gengiva vestibular de pré-molares para frente? Eu já sei que não é o bucal. Mais uma pergunta para vocês. Por eliminação, sobrou o mentoniano, né? Sobrou o nervo mentual ou mentoniano. Então, eu tenho que anestesiar o nervo mentual, o nervo mentoniano. Então, vamos lá. Recapitulando o caso clínico. Agora que a gente já discutiu isso. Qual é o nervo quais são os nervos que eu tenho que anestesiar para remover esse dente e fazer essa técnica? O nervo alveolar inferior, porque ele inerva dentes. O nervo lingual, porque ele vai inervar ali a gengiva por lingual. E o nervo mentual ou mentoniano, porque ele inerva gengiva por vestibular. Ponto final. Então, agora, a segunda parte da pergunta, que aí é totalmente diferente a resposta. Qual é a técnica anestésica que eu vou utilizar nesse caso? Professor, para a gengiva é infiltrativa. E para o alveolar inferior é técnica do bloqueio regional. Tá. Bloqueio regional ou infiltrativa. Beleza. Como chama a técnica de bloqueio regional nesse caso? Outra pessoa pode responder se souber, tá? Então é aquele negócio. Ninguém responder, eu acho que ninguém sabe nada, tá todo mundo errado. Mas eu sei que não é isso. Pitérigo-mandibular, professor? Técnica pitérigo-mandibular, exatamente, tá? Exatamente, técnica pitérigo-mandibular. A técnica pitérigo-mandibular, ela vai me dar anestesia de que nervos, então? Vamos lá, quebra a cabeça aí. Frita o neurônio aí, nós temos bastante pode informação. Repetir a pergunta? Não entendi. Então, vamos lá. Você falou técnica infiltrativa e técnica de bloqueio regional.
Aí eu perguntei qual é a técnica de bloqueio regional. A técnica de bloqueio regional é a pitérego, segundo aí o Leandro, e ele está correto. Tá, então a técnica pitérego-mandibular, ela vai anestesiar qual nervo? Alveolar inferior. Tanto Tá. posterior, anterior, quanto o médio. Vamos lá. Vai anestesiar o nervo alveolar inferior, posterior e médio. Todo mundo concorda? Alguém discorda? Ou quer acrescentar mais alguma informação? Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos falar, vamos pensar. Espero que vocês tenham pelo menos pensando aí, caçando a informação, porque essa que é a minha ideia, tá? Senão a gente... Se eu só chegar aqui e falar assim, olha, esse caso aqui, se anestesia assim, assim, com esse nervo aqui, esse, aí meia hora de aula acaba e eu vou embora e fico feliz, e vocês também, e não é essa a minha ideia, tá? A minha ideia é que vocês pensem. Nada? Ninguém tá afim? Então, beleza. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, viu, Daniel? Realmente a técnica anestésica da pitérico-mandibular, que é um bloqueio regional, ela anestesia sim o nervo alveolar inferior, mas o nervo alveolar inferior, ele não tem subdivisões, tá? Você está confundindo aí com o superior. O nervo alveolar inferior, não existe um nervo alveolar inferior médio, posterior, tá? O nervo alveolar inferior, ele se chama nervo alveolar inferior, ponto final, tá? Onde que ele se divide? Ele se divide lá no forame mentual, que ele tem um prolongamento, ele tem uma divisão, e aí ele sai, uma parte desse nervo continua até os dentes anteriores, e a outra parte emerge ali do forame mentual, e aí passa a se chamar nervo mentual mentoniano, tá? É importante não ter essa confusão aí, porque isso ocorre mesmo às vezes, eu já vi algumas vezes vocês, alunos, se confundirem com isso, tá? Você entendeu isso? Entendi, professor, entendi. Não estava lembrando. Uhum. Então, o que acontece? Para eu remover esse dente, eu vou usar a técnica pitérigo-mandibular para poder anestesiar o nervo alveolar inferior. Agora, a técnica pitérigo-mandibular, ela não anestesia só o nervo alveolar inferior, ela anestesia também o nervo lingual. Então, vamos pensar juntos aqui. Eu anestesiando o nervo alveolar inferior através de um bloqueio, que foi o que vocês sugeriram, através da técnica da pitérigo, eu vou ter anestesia de todo o nervo alveolar inferior, eu vou ter a anestesia do nervo mentual também, porque o nervo mentual não é um prolongamento, uma divisão do próprio nervo alveolar. Então, se eu cortar a informação aqui atrás, concorda comigo que inclusive o mentual vai estar anestesiado? E o lingual também. Então, se eu utilizar a técnica de forma correta, eu só preciso de uma anestesia. Técnica da pitérigo-mandibular. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho que ter consciência disso tudo, eu tenho que saber tudo isso para escolher a técnica correta. Tá? Eu tenho que saber, porque eu não preciso ficar furando o paciente 1000 vezes. Eu já sei que se eu usar a técnica correta, eu com uma anestesia, eu vou anestesiar a lingual, eu vou anestesiar o tecido mole na vestibular e vou anestesiar o dente. Tá? Agora, eu tenho que tomar um cuidado, e isso aí é um refinamento de técnica, eu tenho que tomar um cuidado especial, principalmente nessa área aqui, ó. Nessa área aqui, ó. Então, ó, nessa área aqui. O que acontece aqui? Eu tenho aqui, ó, é um primeiro pré, tem um segundo pré aqui, certo? E aqui eu tenho molar. O que acontece? Se o meu procedimento cirúrgico ele vai ficar restrito aqui a essa área, beleza. Agora, e se fosse um segundo pré, ao invés do primeiro? Vocês acham que mudaria alguma coisa na técnica? Ou aquela mesma pitérigo vai dar conta aqui, porque eu falei que o nervo mentual, ele anestesia
Ele anestesia? Não, ele inerva tecido vestibular aqui de pré-molar para frente. E eu vou trabalhar no pré-molar. Vocês acham que apitérigo, a mesma coisa que vale para esse dente, valeria para esse dente aqui? Ou não? Não, não, professor, teria que anestesiar o nervo bucal, né? Se Por for, que se for você uma, acha isso? porque o nervo bucal ele inerva a gengiva pela vestibular dos molares, né? Mas eu vou extrair o pré-molar? Ah, então confundi, então achei que era molar, então. Na verdade, você falou Uhum. certo, você só não soube explicar. Você tem sim que anestesiar o bucal. Mas não é que porque você vai extrair o pré-molar, viu, Daniel? Aí que tá a pegadinha. O que acontece? O ser humano, o paciente, ele não é uma máquina 100% precisa, então os nervos não estão exatamente 100% nos mesmos locais em todos os pacientes, tá? Então, eu tenho que ter consciência disso, por quê? Eu falei, mas eu vou extrair o pré-molar. O que tem a ver o molar? O que tem a ver o molar com esse pré-molar? Tem a ver que, olha aqui, é um colado no outro, é um grudado no outro. Então, você acha que na hora que eu vier aqui, ó, descolar essa gengiva, não pode ser que provavelmente eu vá empurrar um pouquinho, pelo menos, a gengiva aqui do molar? Com certeza eu vou. Porque é muito próximo um do outro. Então, eu tenho que sim fazer, no mínimo, uma infiltrativa aqui na região do molar para eu anestesiar pelo menos essa porção aqui do nervo bucal, porque caso eu chegue com o instrumento um pouquinho aqui próximo do molar, eu não cause desconforto no paciente. Entendeu? E aí tem que anestesiar no meio da cirurgia. Eu prometi para o paciente que ele não ia sentir dor na hora da extração, e aí ele começou a sentir dor porque eu não anestesiei direito. Então veja que nessas regiões de intersecção ou de interface ou de encontro de nervos, né? Porque teoricamente o nervo mentual ele está vindo aqui, ó, vem aqui e acaba aqui. Aí o bucal vem e acaba aqui no mesmo lugar, como se eles fossem se encontrar. Pô, como é que eu vou ter certeza que eu não vou chegar aqui nessa parte? Então eu anestesio esse também, o bucal e o mentual. Pronto, eu fico tranquilo, o paciente fica tranquilo, a cirurgia é mais confortável, menos traumática para ele. Entenderam essa questão? Isso é muito importante. Porque isso aí demonstra uma preocupação que você tem em dar conforto para o teu paciente, tá? Vocês conseguiram visualizar o que eu tentei mostrar ou não? Porque se não, é importante para eu explicar de novo. Sim, deu para entender. Legal. Então, como é que você tem certeza? Fazendo testes, tá? Você vai ter certeza absoluta fazendo teste. Então, quando você der apitérigo, o que você vai fazer? Você vai com um instrumento de ponta aguda, como um explorador, por exemplo, e vai lá na gengiva e vai fazer o teste. Vai espetar lá a gengiva do cara. E vai ver se ele vai perguntar, tá doendo? Tá doendo? Provavelmente não vai estar doendo. Às vezes o paciente fica na dúvida. E ele fala que tá doendo. Na dúvida ele fala que tá doendo. Só que não tá, porque você sabe que tá bem anestesiado. E você vê a reação do paciente. Porque uma coisa assim, imagina, eu vou com uma pontinha de explorador e vou espetar a sua gengiva. O que você acha que vai acontecer? Vai doer muito. E aí você tá lá espetando, tá doendo. O paciente fala assim, normal, sem alterar a sua expressão facial, né? Ele fala, tá doendo. Mas você fala, caramba, tá doendo, mas esse cara aguenta a dor, hein? Porque, ó, tô espetando aqui e ele tá falando que tá doendo. Muitas vezes ele confunde com a propriocepção, tá? Muitas vezes ele confunde a anestesia com a... com a... Pessoal, peraí só um segundo aqui. É que eu tava esperando essa ligação aqui do hospital ali. Só um segundo aqui, rapidinho. Deixa eu só
Oi, desculpa, gente. Eu estava esperando uma ligação do hospital, mas era do hospital, mas não é a mesma. Eu não sei se vocês sabem, mas eu estou isolado em casa, que eu estou com Covid. E aí eles estão... Uma pessoa ficou de me ligar para confirmar o resultado dos exames e tal, mas não era ela, era outra pessoa sabendo, perguntando se eu estava tudo bem. Desculpa aí interromper. Vamos voltar. Bom, então, gente... Professor, mas você está bem? Estou bem, tô super bem agora. Semana passada eu estava ruim, mas agora tô tudo bem, tô sem nenhum sintoma já desde ontem ou anteontem. Ai, que bom, então. Semana Obrigado. passada você tinha falado que não sabia ainda, né? Daí a Mas gente ficou preocupado. os médicos já confirmaram, através dos exames de sangue e tudo, eles falaram que é certeza absoluta que é. Entendi, mas que bom que você tá bem, menos mal, né? Menos mal, obrigado, viu? Agora só isolado aqui mesmo. É que eu tava esperando a ligação e aí eu achei que era, mas não era. Bom, obrigado e vamos retomar. Então, gente, é importante, sempre que eu vou anestesiar o paciente, tá? Eu ter certeza absoluta que ele está anestesiado. Então, o que eu estava falando para vocês, o paciente às vezes confunde, você pergunta para ele está tão apavorado que ele vai fazer uma cirurgia, que ele fala tudo está doendo, e não tá. Então, na dúvida, se você ficar na dúvida, o que você faz? Você pega a região que você anestesiou, usa um explorador, e aí se você ficar na dúvida, você mostra para o paciente como é espetar a gengiva dele no local onde não está anestesiado. Por exemplo, do outro lado. Só que daí você vai com mais calma, tá? Porque tá zero anestesia. Você só dá uma encostadinha, normalmente o paciente já dá um pulo. Aí você explica para ele, fala assim, ó, tá vendo a diferença? Você tá sentindo que eu tô encostando lá, mas não tá doendo. Agora você sentiu dor. Isso é muito, muito comum, tá bom? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, então, especificamente no dente 34, vamos recapitular. Eu preciso anestesiar o nervo alveolar inferior, eu preciso anestesiar o nervo lingual e eu preciso anestesiar o mentual. A técnica de escolha aqui vai ser, então, a pitérigo-mandibular, o bloqueio regional, tá? Depois que eu fizer a técnica pitérigo-mandibular, eu vou verificar se está tudo anestesiado. Como que eu vou verificar isso? Através dos sinais do paciente. Quais são esses sinais? São as regiões, se elas estão amortecidas. Então, ele tem que sentir amortecido a arcada dentária. Ele vai falar, não, todos os meus dentes estão amortecidos. Ele vai sentir amortecido aqui a região de lábio, canto de boca. Por quê? Porque o mentual tem prolongamentos que inervam essa região de lábio inferior de canto de boca. Tá? Você vai com o explorador na gengiva. E aí, se em algum local desses ele não sentir anestesiado, você vai complementar. E aí, como que você vai complementar? Se for a gengiva apenas, você vai complementar com infiltrativa. Como, por exemplo, se ao invés do 34 fosse o 35, provavelmente, a hora que você espetar aqui a papila, entre o 34 entre o 35 e o 36, ele iria sentir dor. Por quê? Porque aqui é o bucal. Então, você vai lá e complementa com infiltrativo aqui na região do molar, tá? Mesma coisa por lingual. Você vai perguntar para ele antes, você está sentindo a língua amortecida? Tô, metade da língua aqui do lado esquerdo está amortecida. Ah, legal. Aí, a hora que você for com o explorador lá na gengiva por lingual, provavelmente ele não vai sentir nada. Beleza? Quem tem dúvidas em relação à anestesia desse caso ainda? Professor, eu tenho uma dúvida só. O nervo lingual, ele inerva a gengiva paralingual, mas a arcada inteira ou A arcada inteira. O a arcada hemiarco, inteira, ou né? seja, O sim, lado isso. todo. Mas então lingual, tanto molares, premolares, anteriores. Sim. Beleza, então, valeu, professor. E melhoras aí. Valeu. Tá tudo bem, obrigado. Isso aí. Valeu, cara. Joia, mais perguntas a respeito desse caso? Bora passar para o próximo, tá?
Esse caso aqui é bem parecido, né? Na verdade, porque é um dente anterior. Anterior não, inferior, desculpa. E aqui, o que é interessante saber é em relação a essa questão aqui, ó, tá? A gente já sabe que na mandíbula a gente não usa a infiltrativa, tá? Mas se esse caso fosse na maxila, também seria interessante, porque o que acontece aqui, ó? Aqui eu tenho uma lesão, aqui eu tenho uma lesão, tá? Qual que é o problema dessa lesão quando eu penso em anestesiar o meu paciente? Então, se fosse na maxila esse caso aqui, eu poderia fazer uma infiltrativa por vestibular e uma infiltrativa por palatina, certo? Por quê? Por causa da permeabilidade óssea que eu tenho naquela região, eu consigo que o meu anestésico se difunda e anestesie bem esse dente e, obviamente, o tecido mole. Agora, o que interfere na anestesia a presença dessa lesão? Vocês lembram? Alteração de pH, professor? Alteração do pH da região devido ao quê? Devido à inflamação, né? A inflamação, isso. Exato. Então, e como que essa alteração de pH influencia na anestesia, no efeito? O anestésico ele não consegue entrar na célula nervosa, fazendo um efeito dele. Exato. Então, a alteração de pH altera a permeabilidade do anestésico. O anestésico encontra dificuldade de entrar na célula. Então, o que eu tenho que fazer? Qual é a solução? Fazer a técnica do bloqueio regional? Bloqueio regional, anestesiar à distância, né? Porque eu não vou conseguir anestesiar aqui, por causa dessa questão da inflamação, alteração do pH gerada por isso, e então eu vou ter que anestesiar à distância. Por quê? Porque o nervo para chegar aqui, ele está vindo de uma direção lá desde o meu sistema nervoso central, certo? Então eu vou buscar uma alternativa para bloquear esse nervo à distância e eu conseguir a anestesia dessa região, exatamente, tá? Então, vamos falar aqui, através dessa radiografia, tanto de um caso superior quanto um caso inferior. Então, vamos primeiro nos terceiros molares superiores aqui, ó. Esquece o resto, tá? Então, vamos lá. Que nervos... Então, eu quero fazer a exodontia, ó, desse terceiro molar aqui, ó, do dente 18, tá? Que nervos eu tenho que anestesiar, então, para remover esse nervo sem o paciente sentir dor? E por que eu tenho que anestesiar esse nervo? Alveolar superior posterior? O alveolar superior posterior? Tá. Por quê? Porque ele nerva o dente 18. Beleza. Tá. Preciso anestesiar mais alguma coisa? Sim. O nervo palatino maior é pela gengiva, né? Que ele nerva a gengiva na palatina ali dos dentes posteriores. E a gengiva na anterior, que agora eu não lembro qual nervo que é. Joia, isso aí, cara, isso aí. O nervo palatino maior eu vou precisar anestesiar, porque ele aqui nerva ali a gengiva palatina, como você disse, e a gengiva vestibular, eu tenho prolongamentos do próprio nervo alveolar superior posterior que inervam essa região de gengiva. Então, se eu anestesiar o nervo alveolar superior posterior, muito provavelmente a gengiva vai estar bem anestesiada ali. E por que eu falo muito provavelmente? Tá? Porque você pode ter outros prolongamentos de outros nervos que podem anestesiar essa gengiva. Tá bom? Mas, via de regra, eu anestesiando o nervo alveolar superior posterior, então eu tenho anestesia do dente e da gengiva vestibular, e o palatino maior, a gengiva palatina. E com isso, eu consigo
fazer um procedimento cirúrgico sem o paciente sentir dor. Beleza? Então, em relação à anatomia, já está bem revisado. Alguém ficou na dúvida? Joia. Então, agora sim a pergunta. Qual a técnica anestésica eu posso utilizar, ou devo utilizar, ou quais técnicas eu posso utilizar, ou devo utilizar para anestesiar esses nervos aí que vocês me passaram? Professor, pode repetir a pergunta? Quais são as técnicas anestésicas que a gente pode utilizar, então, para anestesiar esses nervos aí que você me falou? Pós-tuber. Pós-tuber? Tá. Pós-tuber para anestesiar o dente 18, né? O nervo do dente 18. Tá. E aí é suficiente já para fazer a cirurgia? Não, vai ficar faltando a anestesia do palatino maior, né? Isso, tem que anestesiar o palatino maior. Uhum. Tá? Tem que anestesiar o palatino maior. Como eu não tenho certeza absoluta daquela questão dos prolongamentos do nervo alveolar superior posterior, eu sempre devo fazer um complemento na gengiva vestibular com uma infiltrativa, tá? Sempre faço esse complemento. É importante. Eu posso usar alguma outra alternativa de técnica ou só a pós-tuber dá jeito aí? Ninguém arrisca? Bom, eu posso sim usar outra técnica, tá? Eu posso usar a técnica da infiltrativa. Eu posso fazer uma infiltrativa na maxila, desculpa, para qualquer caso, eu consigo, através da infiltrativa, eu consigo resolver praticamente todos os casos, desde que a região esteja saudável, que eu não tenha nenhum tipo de inflamação ou lesão. Então, se eu fizer uma infiltrativa por vestibular e uma infiltrativa por palatina, eu consigo anestesiar aí o elemento dental e o tecido mole para fazer qualquer tipo de procedimento cirúrgico, tá? Vocês sabem por que disso? Porque eu tenho uma permeabilidade muito maior do anestésico pela maxila devido à estrutura óssea ser mais porosa da maxila quando comparada à mandíbula, tá? Então, beleza. Para fazer a remoção desse elemento 18, eu vou fazer então, eu posso fazer a pós-tuber, ou posso fazer uma infiltrativa por vestibular e vou complementar por palatina com uma infiltrativa por palatina ou uma técnica de bloqueio do nervo palatino maior ali na anestesia da palatina, certo? Dúvidas em relação a isso? Eu sempre dou um tempinho, porque eu sei que tem um certo delay aí do que eu falo até chegar a vocês. Bom, então, se tiver dúvida, a gente volta. Em relação agora aos terceiros molares, tá? Inferiores. Então, vamos lá, eu vou precisar tirar agora, eu já tirei o 18, foi tudo bem, a cirurgia. Agora eu vou tirar o 48. E aí? O que eu tenho que anestesiar aí?
Ninguém? Bom, para anestesiar, o dente 48 incluso, tá? Eu tenho que anestesiar a mesma coisa do que qualquer outro dente. Eu vou ter que anestesiar o nervo alveolar inferior, eu vou ter que anestesiar o lingual, e nesse caso a única diferença é que eu não preciso anestesiar o mentual. Eu preciso anestesiar qual nervo aí? Eu preciso anestesiar o nervo bucal, certo? Então, em relação à anestesia, veja que não tem muitas variações na mandíbula. Desde o incisivo central até o terceiro molar, a técnica anestésica sempre vai acabar sendo apitérigo, tá? Quando eu falo de exodontia. Quando eu falo de tecido mole, aí não. Aí normalmente infiltrativa é suficiente. Então, por exemplo, eu vou fazer uma frenectomia lingual. Eu vou anestesiar dos dois lados aqui a língua, então pode ser uma infiltrativa no nervo lingual, tá? Ou eu posso fazer duas pitérigos. Eu vou remover uma mucocele aqui. Eu preciso dar uma pitérigo para anestesiar o alveolar e o mentual? Não, eu vou fazer uma mucocele no lábio inferior. Eu posso anestesiar localmente ali à distância, tá? Com infiltrativa, eu posso dar uma anestesia direto no nervo mentual, tá? Então, se tratando de exodontia, eu sempre vou fazer apitérigo na mandíbula. Na maxila, não. Na maxila eu uso a post-tuber para os dentes posteriores, mas eu posso também usar só infiltrativa. Se eu usar um bom anestésico, fizer uma inserção da agulha na posição correta, eu consigo com infiltrativa resolver todos os casos de maxila, tá? Beleza. Bom, pessoal, que mais que vocês têm de dúvidas em relação à matéria do segundo bimestre para a gente revisar, baseado nas dúvidas que vocês têm? Me parece que vocês não têm muitas dúvidas, né? Mas se tiver alguma dúvida específica, agora é o momento. Deixa eu ver aqui, agora dá para ouvir o chat aqui. A Nayane escreveu. Amém, obrigado, viu, Nayane? Obrigado. Tá tudo jóia agora. Então, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Professor, eu tinha uma que era sobre os tipos anestésicos. Qual que era usado para procedimentos de curto prazo, até de 30 uma hora, aqueles intermediários e aqueles processos mais longos que eu na aula online não consegui pegar. Joia. Então, assim, em relação à escolha do anestésico, Daniel, o ideal é realmente a gente levar em consideração, primeiro, a condição do paciente, né, a condição de saúde dele, e segundo, realmente a duração do procedimento. Então, nos pacientes saudáveis, tá? Procedimentos curtos, que a gente considera aí até uma hora, a gente pode utilizar a lidocaína, que tem um melhor custo-benefício em termos de segurança, em termos de custo do material em si, tá? Então, a lidocaína a 2 ou a 3% com um vasoconstritor, ela vai dar um tempo de anestesia aí de aproximadamente 60 minutos, muito bom, tá? Então, procedimento simples, a gente utiliza normalmente a lidocaína. A mepivacaína é um anestésico mais que a gente chama de intermediário. Embora existam estudos já que falam que a mepivacaína não tem um tempo tão maior assim de anestesia, a gente verifica na prática que, além dela durar um pouquinho a mais, mas a anestesia é um pouco mais forte, ela tem uma potência maior quando comparado à lidocaína. Então, para procedimentos que a gente vai levar aí até 2 horas, a gente pode usar a mepivacaína com tranquilidade, tá? Também sempre com vasoconstritor. Já para procedimentos mais longos, eu vou fazer uma cirurgia mais longa, o ideal é usar um anestésico de longa duração, que hoje os mais utilizados são a articaína. Tá? A articaína ela me dá uma profundidade de anestesia, um tempo de duração de anestesia muito bom, até 4, 5 horas. Dificilmente eu vou fazer um procedimento que vai levar tudo isso, tá? Mas é importante eu ter em mente que se eu vou fazer um procedimento que dura 2, 3 horas, é legal que o paciente tenha uma margem de segurança. Então, a articaína é muito boa por isso, tá?
A articaína, ela tem uma boa difusão também, ela se difunde melhor, então eu acabo usando menos anestésico. Então é legal a gente pensar nisso, porque às vezes você fala assim, mas a articaína é muito caro. Mas às vezes para você fazer uma cirurgia de 3 horas com lidocaína, você vai usar o dobro de lidocaína. Às vezes o custo acaba equiparando. Então, a articaína é um anestésico que vale a pena você ter no consultório, mas não usar em todos os casos, não tem necessidade, tá? Casos mais longos. E tem a bupivacaína, que é um anestésico que eu particularmente não uso, porque ela dá uma anestesia aí de até 8, 9 horas, eu não vejo essa necessidade, tá? A não ser que você for fazer um transplante de rim do paciente, eu não acho que você precisa usar, mas você pode usar. Tá? É um anestésico, ele é muito bom. É que eu só acho que não tem por que você usar um anestésico que vai deixar 8 horas o paciente anestesiado, tá? Só se realmente for um caso específico. Como eu disse, tem muita gente que usa no pós-operatório. Faz a cirurgia lá, usa a mepivacaína, por exemplo, acabou a cirurgia, vai lá e dá um tubete de bupivacaína para o cara ficar 8 horas tranquilo, anestesiado, ter tempo dele se recuperar, ficar tranquilo, tomar medicamento e tal. Isso aí é legal, isso é bem legal até, mas se você fizer um bom protocolo medicamentoso, uma anestesia bacana, não vejo muita necessidade, nunca senti essa necessidade no meu dia a dia clínico, minha experiência própria e da nossa equipe de cirurgia, que eu sei que também não faz uso da bupivacaína dessa forma. Entendeu, professor. Era só isso mesmo. Beleza. Mais alguém tem alguma dúvida?